da Ponte Preta, informação que você ouviu em primeira mão ontem aqui na Rádio Bandeirantes, com o Carlos Batista trazendo essa notícia que, claro, pegou todos de surpresa, não apenas o Ponte Pretano, mas logo depois do título da Série A2 sai um técnico que entra para a história, e agora a nossa área com o Carlos Henrique vai trazer mais sobre esses bastidores, o que levou a essa decisão do técnico Hélio dos Anjos, além também da expectativa do Guarani, que no próximo sábado enfrenta o Ceará fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente volta amanhã aqui no Bastidores do Poder a partir das 10 da manhã. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Bom dia para você que sintoniza a Rádio Bandeirantes Campinas. Começamos aqui, vamos juntos até meio-dia para falar em esporte com Nossa Área para você. A partir de agora, o timaço de Carlos Batista está entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após 10 dias do título da Série A2, Hélio dos Anjos pede demissão e deixa a Ponte. Com 51% de aproveitamento em 66 jogos disputados, Hélio estava na Alvinegra desde fevereiro do ano passado. A saída teve como principal motivo a divergência sobre a montagem do elenco para a Série B do Brasileiro. Relação entre Hélio e Eberlin já vinha desgastada desde antes da conquista do estadual. Valber é regularizado no BID e fica à disposição de Pivete para o duelo contra o Ceará no próximo sábado em Fortaleza. Ministério Público de Goiás investiga jogadores envolvidos em partida contra a Portuguesa pelo Paulistão. Pela Série B, Bugre enfrenta o Ceará no sábado, 18h15, no PV. Pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o Bragantino goleou o Oriente Petroleiro por 5-0 no Nabizão e acabou se isolando na liderança do Grupo C da Sul-Americana. Elinho, Aderlan, Sacha, Gustavinho e Sorriso marcaram os gols do Massabruca. Na primeira rodada, Braga já tinha goleado o Taquarai por
4-1 o time paraguaio. Coritiba abre conversas para fechar com Antônio Carlos Zago. As conversas entre as duas partes já estão em andamento e há otimismo entre todos os envolvidos na negociação. Prints mostram ameaças de Pedrinho, atacante do São Paulo, à ex-namorada. Abre aspas, eu mato você. Fecha aspas. Jogador que está afastado desde março é acusado de agressão pela garota. Bandeirantes. 97102-1493. Mande a sua mensagem para cá. Já já ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então aqui na Rádio Bandeirantes com o Em Dia com a Bola, destacando os resultados de ontem pela Libertadores, também pela Copa Sul-Americana, além da Liga dos Campeões da Europa. Por falar na Champions League, Napoli e Milan empataram por 1-1, como o Milan havia vencido na ida, está classificado para a semifinal. Assim como o Real Madrid, que voltou a vencer o Chelsea por 2-0. Pela Libertadores, o Inter venceu o Metropolitanos por 1-0. O Fluminense venceu o The Strongest por 1-0. Pela Copa Sul-Americana, o Red Bull venceu o Oriente Petroleiro 5-0. O News Old Boys venceu o Blooming 3-0. Ainda pela Libertadores, o Olímpia venceu o Patronato por 1-0. O Boca derrotou o Deportivo Pereira 2-1. No duelo brasileiro, deu Atlético Paranaense sobre o Mineiro 2-1. Pela Sul-Americana, o São Paulo venceu a Acadêmica Puerto Cabello por 2-0 do Morumbi. E o Independente Del Valle na Libertadores, pelo grupo do Corinthians, venceu o Liverpool por 2-0. Hoje, Liga dos Campeões da Europa, vamos conhecer os dois últimos semifinalistas. Na Itália, tem Inter e Benfica. E na Alemanha, Bayern de Munique e Manchester City. Pela Libertadores da América, 7 da noite, Nacional do Uruguai, Independente Medellín. Pela Sul-Americana, Guarani do Paraguai e Danúbio. Ainda pela Libertadores, mais às 9 da noite, tem River Plate e Sporting Cristal. Pela Sul-Americana, 9 da noite, Defensa e Justiça e América Mineiro. Hoje também é dia do Flamengo, 9:30 da noite, pela Libertadores do Maracanã, enfrentar o Nublense, assim como o Corinthians, que pega o Argentino Júnior. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes.
Vamos atender os ouvintes antes. Gleger Zorzin, bom dia para você. Que terça-feira, o final de terça-feira agitada, hein, Gleger? Turbulenta, digamos assim. Bom dia, boa tarde para você. Bom dia, boa tarde, CH. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, pegou todos nós de surpresa. Assim, CH, eu disse isso, inclusive ontem, né? Na hora que começou o programa Esporte em Debate, nós já nos deparamos com essa notícia. Cara, claro, o Marco Eberlin deu ali a entrevista, né? Falou também que ficou sabendo de uma mensagem do procurador do Hélio. Cara, eu trabalhei com o Hélio 2 vezes. O Hélio já mostrou, né? A sua personalidade, digamos assim. Eu achei muito estranho, CH. Eu acho que ainda tem que vir à tona algumas explicações. Por exemplo, o Hélio acabou de ser campeão da Série A2. Aí faz um jogo na Copa, no Campeonato Brasileiro e já se desliga. É isso que eu tô achando muito estranho. Poderia, olha, tá descontente com algumas coisas? Não tem problema, acabou o campeonato, vai embora. Ó. Objetivo conquistado, tá tudo certo. Agora, ele fazer aquele jogo contra o Vitória e depois da partida anunciar que tava fora, achei estranho. Pra mim tá muito claro. É grana. Não é pra ele. Tem jogador aí que tá sem receber premiação, essa coisa toda. Pode ser que algo tenha sido prometido para ele e não foi cumprido. E eu tenho certeza de uma coisa, né? Ele só aceitou continuar porque ele deve ter tido a sinalização que o time ia ficar reforçado. Não vai ser possível, provavelmente, reforçar, e ele sabe dos defeitos, dos problemas, das carências da Ponte. Então acabou pedindo demissão. Eu lamento muito. Aguinaldo de Americana, CH, já não deu certo a contratação de Daniel Guedes. Acho que tem que dar oportunidade para o garoto da base, Ian. Bom dia, CH. Antes do acesso eu já tinha falado que o Hélio iria sair. Conversas com torcedores e fontes. Esse sim é o cara. Agora a próxima contratação é o salário. Eu falo sempre isso. Sempre isso. Melhor reforço de um time de futebol é salário em dia. Viu? Uma perguntinha rápida, CH, se você me permite. Quero me dar com um ouvinte agora. Quem será o novo técnico da Ponte? Não tenho a mínima ideia. Mas nem pista. Olha, não, então, mas olha o mercado. Se eu sou o presidente olha da Ponte... Olha o mercado. Mas é muito caro. Eu contrataria o Guto Ferreira. Esse é meu gosto técnico. Não, sim, aí tudo muito bem. Caro. Aí eu paro pelo Guto. Primeiro que eu não sou consultor. Segundo que eu não sou empresário. Eu não vou fazer lobby para treinador aqui. Ele que tenha muito juízo para contratar. E que olhando o mercado tá difícil, hein? Não vai ser fácil contratar um cara do nível do Hélio. Exatamente. Não tô falando nem melhor. Para contratar do nível do Hélio vai ter problema. Vai. Se o Thiago Carpini não seria uma boa para Ponte, Luiz do Dick 6, não sei. Mas o Thiago Carpini tá na Europa, né? Fazendo cursos. Também acho. Provavelmente não na Ponte ninguém é insubstituível. Bora buscar outro treinador. Carlos Matosinho. Isso também é verdade. A Ponte não vai deixar de existir, não vai parar porque o Hélio saiu. A vida tem que conseguir, tem que seguir. O Hélio viu que não iria receber nem o dinheiro e nem os jogadores de qualidade. Clifford. Pode ser que seja isso, mas eu não tenho a informação. Se eu tiver, eu direi aqui. Por enquanto eu não tenho. Entrevistamos o Eberlin, daqui a pouco ele vai falar aqui. E ele não tem nenhuma mágoa, o Hélio segue a vida dele e a Ponte tem que seguir a dela. Bom dia, CH. Eu acho que a Ponte deve efetivar Felipe Moreira como treinador. Avelar de Hortolândia. O que você acha, Greg? É uma opção. É uma opção. Você encontrar em casa a solução dos seus problemas. Agora, é aquela questão do critério, né, CH? Você sai de um Hélio dos Anjos, que tem um perfil, que tem uma característica, e entrega o time já acostumado com aquilo para o Felipe Moreira, que é bom treinador, bom profissional, fez bons trabalhos, é um cara muito dedicado. Eu conheço o Felipe, já trabalhei com ele, agora características diferentes. Eu só vou dizer uma coisa, com essa situação difícil financeira, não deixem o clube com um treinador que não tenha casca grossa. Só isso que eu falo, eu não estou dando conselho. Segurar dentro do campo a pressão do campeonato e a pressão fora de campo sem dinheiro não é para iniciante. Tá dado o recado. 11h43 agora. É hora da Ponte na Band.
Vamos ouvir Vladimir Catarino para falar desta quarta-feira, a quarta-feira da Ponte. Fala, Vlad. Oi, CH, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado aqui no Nossa Área, falando da Ponte Preta. Hélio dos Anjos anunciou ontem a rescisão de contrato com a Macaca. Ele estava no Majestoso desde 23 de fevereiro de 2022. Chegou com a Ponte em situação complicada no Paulistão e não conseguiu evitar o rebaixamento. Na Série B, teve uma campanha irregular, depois reagiu no segundo turno, quando chegou até a pensar no G4. Fez, portanto, um brasileiro sem sustos com relação a rebaixamento. Hélio chegou ao clube ontem por volta das 2h30 da tarde, conversou com 2 pessoas e decidiu deixar a Ponte. A saída foi confirmada pelo próprio treinador em contato com a reportagem da Rádio Bandeirantes. Ele não quis dar entrevista e disse que a rescisão dele será homologada na Justiça. Entre as justificativas, disse que foi uma somatória de situações e que o presidente Marco Eberlin deveria explicar. Agradeceu a oportunidade de dirigir a Ponte, a torcida, e disse que nem fala em voltar para a Ponte porque está com 65 anos e já encaminha o encerramento da carreira. Ao todo, Hélio comandou a Macaca por 66 jogos, com 27 vitórias, 21 empates e 18 derrotas, aproveitamento de 51,5%. Ele é o treinador com o maior número de partidas consecutivas à frente da Ponte desde Guto Ferreira, entre 2014 e 2015, também com 66 jogos. Hélio aparece na 17ª posição da lista de nomes que mais dirigiram a Macaca na história. Portanto, o Hélio está fora. Para o duelo contra o Criciúma, 9h30 da noite de sexta-feira, no Majestoso, Felipe Moreira, Nenê Santana ou Ivo Sec. Um deles deve assumir o comando da Macaca enquanto o novo treinador não for contratado. Ontem, no Sport em Debate, o presidente Marco Eberlin concedeu entrevista e falou sobre a saída de Hélio dos Anjos. Vamos ouvir um trecho. Fui informado pelo procurador do Hélio às 16h30, acredito, 16 horas, porque ele também acho que não conseguiu falar comigo, e o Hélio gostaria de sair, queria sair do clube. Então, formado pelo volta de 2h30, então você vai deixar um espaço para que eu possa atender a outra. Até porque eu não tenho muita coisa para passar hoje para o ouvinte Ponte Preta. Diferente do que você falou, não teve treino hoje pela manhã. O Hélio chegou por volta de 2h30 para administrar o treino no CT, tá certo? Eu nem falei com o Hélio ainda, fui informado pelo procurador do Hélio às 16h30, acredito, 16 horas, porque ele também acho que não conseguiu falar comigo, e o Hélio gostaria de sair, queria sair do clube. Então eu nem falei com o Hélio teria pedido demissão, tá? Acredito que existe um desgaste depois de 15 meses, até porque a Ponte Preta viveu e vive inúmeros problemas financeiros, tá? Hoje a Ponte tem uma coisa muito mais equacionada financeira do que tinha no ano passado, tá? Ocorre às vezes que numa semana você solta o pagamento para um pessoal e na outra acaba recebendo o outro. Isso às vezes deixava ele, mas ele acabou administrando, não tinha problema. Mas acabava irritando o Hélio. O Hélio, eu finalizei o pagamento de todo o ano passado, acho que no mês anterior aí para o Hélio. O Hélio tem uma pendência que não é grande de salário, ele tem a premiação que ele precisa receber, mas ainda não virou pendência, vai passar a ser pendência agora para a gente acertar, premiação do acesso. Mas eu acredito que seja um desgaste normal. O Hélio também queria um time na cabeça dele ainda muito mais competitivo, mas eu tenho que ser correto com o torcedor e com o meu conceito deliberativo. Eu não posso trazer aqui jogadores com salários de Série A, de culto, ou mesmo de ponta de Série B, porque o clube não vai poder honrar compromisso. Se eu comecei a acertar a casa esse ano, comecei a colocar os salários próprios, boa parte do elenco já tem o salário cravado dentro do mês. Isso, quando eu falo que às vezes um fica para trás, eu tenho meia dúzia de jogadores que tem resquício do ano passado. Mas a maioria, 90% do elenco, tem o salário já cravado, recebeu o mês de abril. Ou seja, o mês de março já recebeu. Tá? Eu tenho com jogadores a pendência mesmo também agora é a premiação, que nós temos um acordo para pagar no decorrer desse mês agora de abril, após o término do Campeonato Paulista. Ou seja, o acesso e o título. Fora isso, foram pedidos por volta de 5 contratações, 3 nomes que solicitou a diretoria chegaram,
foram 2 zagueiros e um volante pedidos por ele. Existia uma condição de trazer 2 jogadores melhores para o compartimento de ataque, ou melhores, uma condição de jogadores de um nível iguais aos nossos titulares ou até superiores. Os jogadores indicados por ele, inclusive, um não quis vir para o clube, até achei que era pensando que a Ponte vive um mau momento, não tá, falei, como ele vai ligar para o jogador, ele está em ordem a casa. Mas não é. Declina o nome do jogador. É o Carlão no Noroeste, que ele havia me pedido. O Carlão renovou o contrato com o Noroeste para disputar 2 do ano que vem, não quer sair de lá. Foi tentado de tudo, ele não quer vir. Ele não foi para lado nenhum. Só se ele foi surpreender, foi para outro clube amanhã. Mas até agora não saiu. Ele me pediu o Yuri, que estava no Vila Nova, que havia passado por aqui, que não havia sido tão bem assim. Já tinha declinado isso para vocês aí também. Eu tinha falado isso para vocês também na entrevista que eu dei semana passada. O salário era alto, mas não aceitávamos pagar o salário, só que ele tinha uma pendência com uma gestão anterior, ou com gestões anteriores, né? Algo por volta de 250, 220, uma coisa assim. Depois seria mais percentual do empresário, isso ia onerar demais, não dava para trazer. Era um outro nome. Um outro nome, o Ayrton do Atlético Goianiense. É um nome que nós até entendemos que podia ajudar a Ponte, mas o Atlético Goianiense só quer vender os jogadores. A Ponte não tem condição de contratar um jogador caro hoje e fazer investimento que ele vai deixar de pagar salário. Nós temos o transfer ban para pagar. Então foram esses os nomes, até porque existe uma dificuldade desse nome de atacante liberado. Você pega os clubes de Série B, você tem o que joga e já não tem um reserva igual o que joga. Entendeu? Porque não dá, não tem jogadores na praça. E outro problema, os clubes não podem trazer jogadores que estão terminando o contrato no exterior, só podem trazer na janela de julho. Então o mercado ficou extremamente restrito para trazer jogadores. Mas o Hélio também queria contar com uma condição melhor, um elenco talvez melhor qualificado. Eu acredito que tudo isso tenha levado o Hélio a desistir. Não acredito que ele tenha outro clube. Eu do Hélio só posso dizer que ele ficou comigo todo esse tempo. É um cidadão de caráter, foi meu parceiro, houve desencontros, é lógico que há. Depois de 15 meses, empregado e empregador, algum desgaste, alguma coisa que um concorda, outro não concorda, mas nunca mais que isso, tá? Meu maior carinho, respeito, admiração. Hélio entra para a história da Ponte Preta como um treinador que levantou um título depois de 54 anos. Infelizmente me pediu demissão, vai sair. As portas da Ponte continuam abertas para o Hélio e vida que segue. Esse é o presidente Marco Eberlin, que participou do Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes nesta terça-feira. O BID da CBF-CH oficializou o 3º reforço da Ponte Preta para a sequência da Série B. A Nilson teve a documentação registrada no Boletim Informativo Diário e já liberado para a estreia no Campeonato Brasileiro. Ex-Náutico, lateral direito, assinou contrato em definitivo com a Macaca por 2 anos até 10 de abril de 2025. A Nilson tem 21 anos e foi revelado na base do São Paulo, mas não atuou no profissional do tricolor do Morumbi. Ele estava emprestado ao Náutico desde 2022. Na atual temporada foram 17 jogos e 2 gols marcados pelo Timbu. O jogador fica à disposição para a partida contra o Criciúma, portanto. Lembrando que esse jogo terá portões fechados, hein? Determinação do STJD, ainda advinda daquela confusão da briga entre as torcidas no jogo contra o Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado. Nos últimos 8 confrontos entre Ponte Preta e Criciúma jogando no Majestoso, a Ponte Preta ganhou 5 e houve 3 empates. No retrospecto dos últimos 18 jogos, a Macaca ganhou 8 e empatou 8. O Criciúma ganhou apenas 2 vezes. Essas as informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Hora certa em Campinas, 11h52 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. 30 segundos, Gleger. Se você fosse o treinador Pivete, você mexeria no time titular que começou contra o Avaí ou não? Mexeria. Mexeria na lateral esquerda e colocaria o Regis e o Isaac. Eu acho que dá para tentar aí. Eu acho que esses 2 jogadores têm que jogar. O Regis principalmente, né? Mas o Isaac também eu acho que deu muito certo. Gostei muito da evolução tática do time com a entrada desses 2 jogadores na última partida. Se ele manter o time titular, tá ok. Mas eu, se fosse, mexeria. Como é que chama o lateral esquerdo? Porfírio. Porfírio.
Agora o Vladimir tá voltando para falar do Guarani. Fala, Vlad. Oi, CH, falando agora do Guarani aqui no Nossa Área, o zagueiro Valber foi regularizado no boletim informativo diário da CBF e está à disposição do técnico Bruno Pivetti para a partida contra o Ceará, sábado 9h30 da noite no estádio Presidente Vargas em Fortaleza. O técnico Bruno Pivetti apostou na dupla Lucão e Alan Santos contra o Avaí e deve manter os mesmos defensores para o próximo jogo. A tendência é que Valber fique no banco. Essa é a segunda vez que o zagueiro vai vestir a camisa do Guarani. A primeira passagem de Valber pelo Bugre foi em 2020, quando fez 36 partidas pelo Alviverde. O zagueiro vem por empréstimo do Atlético Paranaense e disputou 36 jogos. Após a passagem pelo Guarani, Valber atuou por Cuiabá, Vasco, Novo Horizontino e ABC. No Clube Potiguar fez 15 partidas nesta temporada. E então, portanto, o Valber está voltando a Campinas. E o Guarani praticamente desistiu de contratar um lateral direito e vai dar oportunidade para Ian Henrique, recém-promovido da base. A janela de transferência será encerrada na quinta-feira e, segundo Rodrigo Pastana, que é executivo de futebol do Guarani, o clube só contratará caso apareça um bom negócio. Quem concedeu entrevista a CH foi o Bruninho. Bruninho, que tem sido destaque, artilheiro do time na temporada, ele fala sobre esse bom momento vivido com a camisa do Guarani. Bom, fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo. Acredito que eu me preparei muito para isso. O ano passado não foi um ano muito legal para mim, 2022, não consegui fazer gols e contribuir como está sendo esse ano. É um pouco diferente para mim na questão do confiança, que eu fiz 17 jogos, fiz bastante gols, que eu jogava mais próximo do gol, né? Aqui no Bugre eu já estou trabalhando mais como um ponta, muitas vezes eu fico um pouco distante, mas eu tenho tentado adaptar isso no meu jogo, ficar mais próximo do gol para poder estar ajudando meus companheiros. E pela sequência de jogos, o jogador já vai pegando a confiança a mais e quando o resultado vem traduzindo em gols, em assistências, em participação direta, é muito melhor para o atleta. Eu fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo aqui, estou muito confiante. Podemos dizer que a gente fazendo gol, dando assistência, a gente tenta mais jogadas, a gente se sente mais convicto de estar em campo e eu acho que é isso que tem acontecido comigo. Bruninho falou sobre a mudança de trabalho, né, que era desenvolvida pelo técnico Mozart com relação ao Bruno Pivetti, novo técnico do Guarani. Então, acho que na questão da metodologia de trabalho do professor Mozart era um jogo mais posicional, onde era mais respeitado as funções dos atletas. Por exemplo, eu jogava na ponta, eu ficava na ponta e eu confiava no meu companheiro de trazer a bola até mim, fazer a movimentação necessária para ajudar o time. Com o professor Pivetti, eu acho que nessa questão ofensiva é um pouco mais intuitivo para a gente fica mais solto, se assim posso dizer. A gente acaba criando movimentações diferentes. Mas eu fico feliz do trabalho do Pivetti, está sendo bem feito. Ele chegou, a gente fez 2 jogos treino a gente conseguiu ganhar com bastante gols. Agora a gente pegou o Avaí, que acredito que vai ser um adversário forte aí pela questão do acesso. E a gente conseguiu fazer um placar elástico também. E dentro desta nova metodologia, esse novo método de trabalho, Bruninho fala onde ele está se encaixando nesse novo time bugrino. Fico mais solto para fazer as jogadas, para fazer minhas infiltrações. Eu acredito que eu evolui muito aqui no Guarani. Algumas características que eu estou apresentando no meu jogo hoje, a questão de 1 ano, 2 anos atrás eu não fazia. Hoje eu sou o atleta mais intenso do elenco, consigo correr mais e consequentemente ajudar mais meus companheiros. Isso era uma coisa que nos meus outros anos de profissional não havia acontecido. Então fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo aqui no clube. É uma nova fase para minha carreira, uma camisa muito pesada e eu estou muito feliz com isso. Por fim, o Bruninho falou sobre o Ceará, adversário da próxima rodada, né, da segunda rodada do Guarani na Série B. A gente sabe que o time do Ceará é um time muito qualificado, né? Claramente um dos candidatos ao acesso esse ano. Eu acredito que o jogo deles com o Ituano foi um jogo, vamos falar assim, mentiroso, por aquela questão que o time do Ceará pode entregar muito mais, é um time muito perigoso. A Javi estava na final do Cearense, na final da Copa do Nordeste, então acho que a gente tem que ficar atento com relação a isso. A gente ainda vai, acredito que hoje a gente já deva ver o vídeo do Ceará para estudar ainda mais a equipe deles. Eu estou acompanhando bastante jogos dele para ficar bastante ligado na equipe e acredito que a gente vai lá para Fortaleza para vencer.
Palavras, portanto, do Bruninho, atacante do Guarani. Guarani, portanto, volta a campo contra o Ceará no próximo sábado. O Neilton está liberado pelo departamento médico, boa notícia. Ele foi substituído por causa de uma pancada no jogo da sexta-feira contra o Avaí. Bruno José ainda aguarda exames para saber a gravidade da lesão, mas tudo indica que não estará à disposição para o próximo jogo. O Guarani viaja amanhã e o último treino será em Fortaleza na sexta-feira. Para fechar, CH, o agente de Nicolas Careca não conseguiu chegar num acordo para a transferência do jogador para o Mirassol. Por enquanto, ele continua treinando no Guarani. O Bugre segue à procura de uma equipe que queira o atacante, que tem contrato de empréstimo até o final da Série B. Ele pertence ao CRB, mas não está nos planos do Guarani para esta temporada, para a sequência aí dessa temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Falamos do Guarani aqui no Nossa Área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ei, você aí, você que tá ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tem Corinthians e Argentinos Júniors. O provável Corinthians do técnico Fernando Lázaro, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Rony, Fausto, Juliano, Matheus Araújo e Adson, ou ainda a presença de Christian Barleta, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Argentino Júnior do técnico Gabriel Milito, com Lanzi Zota no gol, McAllister, De César, Vilauba, Cabreira, Fabrício Domingues, Redondo, Montiel, Gonzalez, Metili, Veron e Ávalos. Apita o jogo na Neoquímica Arena, Jesus Valenzuela, da Venezuela. O árbitro de vídeo será Jorge Guzmán, da Colômbia.
9:30 da noite desta quarta-feira, a bola rola, tem Corinthians e Argentinos Júnior. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que a sua quarta-feira seja incrível, prometendo voltar para falar em esportes amanhã, 11:30 da manhã, com mais uma edição do Nossa Área Campinas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1100.